mas o vídeo de hoje é sobre, resumindo os episódios 13 e 14 do dorama O Amor Mora ao Lado. O episódio 13 começa com os dois deitados na cama e conversando sobre o que aconteceu na noite passada. Mas o climinha bom deles dura pouco e os pais deles chegam na casa e entram e vê o Seung-ho e a Seok-Hyo juntos na sala, pois eles conseguiram se arrumar rápido e descer a tempo de ficar lá na sala. Os pais deles acham estranho eles estarem ali a essa hora da manhã, mas eles conseguem reverter a situação. Logo em seguida, eles tomam um café da manhã com os pais e eles dizem que querem que os filhos se casem, não um com o outro, obviamente. Quando eles sobem lá em cima no quarto da Seok-Hyo novamente, eles conversam sobre ela não querer contar para eles sobre o relacionamento deles. E ela diz que não quer contar, pois acabou de terminar um relacionamento, acabou de terminar um noivado e que eles vão pensar que ela é irresponsável e que não tem os sentimentos verdadeiros. Ele entende isso e a conforta, a apoiando também. Logo em seguida, eles passam vários momentos fofos juntos, brincam um pouco e tem momentos fofos juntos. À noite, a Seok-Hyo vai fazer um jantar para eles lá no escritório do Seung-ho, mas o amigo do Seung-ho chega e eles têm que se esconder. Quando eles estão escondidos, ela diz que está apreensiva, pois sua prova de culinária está chegando e diz que não sabe se vai passar de primeira. Mas o Seung-ho a apoia e diz que ela é ótima no que ela faz e que sim, ela vai passar de primeira. E eles se beijam numa cena fofa entre eles. Logo em seguida, o Kang Do-no e a Moyeon se encontram e ele diz pra mãe da Moyeon que ela não pode mais cuidar da Yeon-do. E ela fica triste com isso e a On-do também fica triste, pois gostava de ficar com a mãe da Moyeon. No teste de culinária da Seok-Hyo, ela faz esse teste, mas não fica claro se ela passou ainda ou não. Quando o teste acaba, o Seung-ho vai entregar flores para Seok-Hyo para parabenizá-la por ter feito o teste. Mas quando estão chegando no escritório do Seung-ho, encontram o irmão dela e ele vai até o escritório junto com eles. Lá no escritório, a amiga do Seung-ho acaba falando para eles que os potes de suplemento que o irmão da Seok-Hyo tinha estavam mofados e que era por isso que ele não estava vendendo, pois as pessoas estavam falando muito mal dos suplementos dele. E a Seok-Hyo fica muito brava com o irmão e diz pra ele que ele é um irresponsável e maluco, o levando até a casa deles e falando para os pais a situação. Nisso, o pai dele briga bastante com ele, mas a mãe diz que está muito decepcionada, pois sempre confiou no filho querido dela. Na Moyeon e o Kang Do-no, a Moyeon está triste, pois o Kang Do-no não gosta dela, mas ela pede para que ele não seja indiferente com ela e que a trate bem. Mas ele ainda continua dizendo que não gosta dela. Na casa do Seung-ho, os pais dele estão se dando bem finalmente e tem uma cena fofa entre eles. Na Seok-Hyo e seu irmão, eles conversam e ela diz que ele não é irresponsável e sim que ele tem que virar adulto finalmente e fazer as coisas direito na vida dele. E ele aceita os conselhos e leva isso pra vida. E eles têm uma conversa super fofo de irmão e irmã. Na janela pela manhã, a Seok-Hyo conta pro Seung-ho que ela passou sim no teste e que eles poderiam se encontrar para comemorar em seguida. Eles se encontram, conversam e comemoram dando um abraço. Mesmo escondidos, eles comemoram juntos. Na Moyeon, ela acaba indo no cemitério ver a sua ex-comandante que morreu num acidente em que elas estavam trabalhando, pois ela se arriscou. A Moyeon vai visitá-la nesse cemitério. Lá ela encontra o Kang Do-no e a Yeon-do visitando a mãe dela que morreu. E descobrimos que o Kang Do-no não é pai da Yeon-do, e sim o tio. E que no acidente não morreu apenas a mãe da Yeon-do, e sim o pai e os avós, que morreram nesse acidente, e o Kang Do-no que teve que cuidar da filha deles. E sim, ele é apenas o tio da Yeon-do e que ficou cuidando dela esse tempo todo. A Moyeon acaba escutando tudo e eles conversam depois disso e ele conta tudo isso pra Moyeon, que ele é o tio da Yeon-do e não o pai. E ela tenta consolar ele com isso, até consegue, eles têm uma conversa bem bonita. O Seung-ho, ele recebe um prêmio de arquitetura e fica muito animado, pois quer que a Seok-Hyo vá com ele. Na Seok-Hyo, ela recebe a notícia de que não passou em vários testes que ela fez pra se candidatar a vagas de emprego. Então, como ela não consegue, ela fica bem triste e quando conversa com o Seung-ho e ele pede para ela ir no evento com ele, ela diz que não quer ir junto com ele por conta de não estar conseguindo trabalhar no que ela quer.
O irmão da Seok-Ryu, pela manhã, vai atrás do emprego antigo dele e consegue ser recontratado. À tarde, o Seung-ho vai para a casa da Seok-Ryu e a procura, mas acaba encontrando um papel que diz que ela quer ir para os Estados Unidos fazer faculdade lá. Mas ela diz que aquilo não está na cabeça dela e que ela não vai mesmo querer ir para lá. Mas ele viu que ela fez várias pesquisas e fica bravo com ela por conta disso. Eles brigam no carro e ela fala que está bem apreensiva por não estar conseguindo um emprego e sabe que é porque ela tem um currículo bom e que uma vaga na culinária não é pra ela a esse momento. Ela fica triste, sai do carro após a conversa e não quer que ele vá atrás. Ela pede um tempo pra ele de uma semana pra que ela pense no que ela quer fazer. Na Moyeon e o Kang-do pela noite, ela se declara pra ele novamente e ele a leva bêbada para a casa dela. Chegando lá, ele se declara pra Moyeon na frente da mãe dela. A mãe dela não fica com uma cara muito boa, mas a Moyeon adorou que ele fez isso. Não na frente da mãe dela, óbvio, né? Mas no outro dia, Seok-Ryu e Seung-ho estão mal, pois não estão mais se vendo, pois ela pediu um tempo e os dois sofrem com isso. Ele vai para o seu trabalho normalmente e acaba sofrendo um acidente e vai para o hospital. Lá, a Seok-Ryu vai atrás dele e diz que o ama, pois não estava mais aguentando ficar longe dele, e ele fica feliz por ter visto ela, pois estava com saudades. O episódio acaba com essa declaração dela dizendo que o ama. O episódio 14 começa com vários momentos deles, um compilado de momentos deles fofos e ele pensando que quer se casar com a Seok-Ryu finalmente. E mostra de novo o acidente dele, como que aconteceu, e ela se declarando pra ele novamente dizendo que o ama. E ele fazendo todos os preparativos para pedir ela em casamento. Na Moyeon, ela briga com a mãe dela, pois a mãe dela não aceita que o Kang-do vai ser o seu namorado. Mas ela fica muito feliz, pois o Kang-do finalmente se declarou para ela. E que ela não se importa com a opinião da mãe dela. Na Moyeon e na Seok-Ryu, as duas conversam sobre o que aconteceu com a Moyeon e de tudo que estava acontecendo do Kang-do ter se declarado para ela. A Seok-Ryu fica chocada com as revelações da sua amiga e diz que precisa prestar mais atenção na amiga, e é verdade. Mas as duas se apoiam mutuamente no que estão fazendo. O Seung-ho está conversando com o Kang-do na lojinha de conveniência e eles conversam sobre o projeto deles lá que o Kang-do quer fazer. E o Seung-ho e a Seok-Ryu fazem um plano para que ele se encontre com a Moyeon. Eles acabam levando os dois para o parque e os dois conversam lá e se declaram um para o outro. Ela diz que escutou que ele tinha se declarado e ele até beija a Moyeon, mas fica envergonhado, mas eles continuam conversando sobre isso e como gostam um do outro e que estão namorando finalmente. O Seung-ho faz com que a Seok-Ryu grave vídeos para o seu canal no YouTube novamente. E ela grava e diz que está envergonhada em fazer aquilo novamente e se não desse certo, ela ficaria triste com isso. Mas ele apoia ela bastante com isso e ela grava um vídeo sobre uma receita de brócolis, couve-flor e arroz. Na Moyeon, a mãe dela continua dizendo que ela não pode ficar com o Kang-do, mas ela traz até um presente pra mãe dela, mas a mãe dela continua dizendo que ela não pode namorar o Kang-do. A Moyeon diz que gosta muito do Kang-do e que não vai abrir mão dele. Nos pais da Seok-Ryu, a mãe dela finalmente diz pro pai que eles têm que fechar a loja que eles têm, o restaurante. E eles vão fechar o restaurante, eles têm várias lembranças, mas que eles vão fechar e que não vai mais ter o restaurante da família da Seok-Ryu. No outro dia, o Seung-ho faz vários preparativos para que o pedido de casamento seja perfeito, mas ele acaba fazendo vários descuidos, acabam dando várias coisas erradas e ele queima a camiseta, o carro dele é guinchado, o bolo cai no chão e ele não consegue pedir ali a mão da Seok-Ryu em casamento por enquanto. Nas mães deles, a mãe do Seung-ho acaba percebendo que a mãe da Seok-Ryu não consegue fazer uma viagem por conta de dinheiro e ela vai lá e oferece dinheiro e que ela vai pagar a viagem de cruzeiro que elas estavam programando com as amigas. A mãe da Seok-Ryu fica muito brava com isso e elas brigam horrores e a mãe da Seok-Ryu pensa que ela não tem dinheiro, mas não quer caridade. Elas jogam várias coisas na cara uma da outra, principalmente sabemos que a mãe da Seok-Ryu foi paga para cuidar do Seung-ho quando pequeno e que ela às vezes negligenciava a própria filha dela. Elas brigam bastante com isso e dizem que nunca mais vão ser amigas. No escritório do Seung-ho, voltando para o pedido, ela acaba vendo uma mensagem no vídeo dela e diz que a mulher se sentiu muito bem comendo a comida dela. Ela fica super feliz com isso e até conta alguma história triste de ela quando estava doente com câncer. O Seung-ho vê que não está
está nada bem e ali ele conversa e começa a se declarar para ela e a pede em casamento. Mas ela diz que ali não era o momento e diz que não aceita se casar com ele agora. No outro dia ele conversa com o Candono e pede para ele o que poderia ter acontecido para ela ter recusado o pedido de casamento dele. O Candono dá várias ideias, mas eles chegam à conclusão que ela estava com fome e que haviam vários sinais para ele não pedir ela em casamento naquele dia. No outro dia ainda, a mãe da Moyeon acaba vendo os três juntos. O Candono, a Moyeon e a Yondu juntos, felizes, e vê eles como uma família finalmente. E percebe que não pode deixar a filha dela sofrer com isso e aceita o relacionamento dos dois, aceitando eles e indo até fazer um almoço com os três e amando eles do jeitinho que eles são. O Seung-ho vai beber, pois ele está triste pela Seok-hyo ter o rejeitado, mas ela diz que não o rejeitou e só queria conversar com ele quando ele estivesse sóbrio. Quando ele fica sóbrio, eles conversam e ela diz que acha que eles estavam bem perfeitamente como eles estavam. Ele se declara pra ela, falando que eles poderiam estar muito melhores com um casamento, mas ela diz que não quer se casar por causa da doença dela e que essa doença pode sim no futuro se agravar e acontecer com ela novamente, e que ela não pode evitar de pensar isso, de que ele poderia perder ela em algum momento. Mas ele diz que isso não é nada e que quer ficar cada minuto da vida dele, não importa o quanto tempo que se passa, ele quer ficar do lado dela. Eles se abraçam e acaba o episódio com os pais deles vendo eles abraçados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!